que Esaú saiu bravo de lá, né? Porque se ele não tivesse bravo, não precisava de 400 homens, né? Ele saía só com um ou dois ali, né? Então ele deve ter É. realmente saído bravo. Mas o que aquebrantou realmente o coração dele, é, como o senhor comentou aí, né? Não imagino que tenha sido os presentes, mas sim a forma como ele se prostrou em relação ao irmão, né? O irmão pôde ter realmente ver um coração arrependido ali, né? Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas, compartilhando. para pregar. que te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor Pai amado, Senhor Jesus Cristo, obrigado, Senhor. Obrigado pelo dia de hoje, Senhor. Gratidão, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. No dia de hoje, Pai, nós possamos ser gratos, Senhor. Grato por tudo, Pai, por cada detalhe, Senhor. Pelo ar que nós respiramos, Pai. Pelo dom da vida, Senhor. Obrigado pelos nossos familiares, Senhor. Obrigado pelo amor, Pai, que nós compartilhamos dentro da nossa casa, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Pedimos perdão, Pai, pelas nossas fraquezas, Senhor. Pedimos perdão, Pai, pelo aquilo que nós não deveríamos fazer, Pai, mas não temos capacidade, Senhor. Não temos discernimento, Senhor Jesus Cristo, para poder cumprir, Pai, aquilo que o Senhor pede, Pai. Perdoa, Pai, os nossos pecados, perdoa, Pai, o nosso lado pecaminoso, Senhor. Aquilo, Pai, que ainda falta pra gente, Pai, estar cada vez mais próximo de Ti, Pai. Tudo, Pai, que impede, Senhor, de estarmos mais próximo de Ti, Pai, que seja tirado da nossa vida, Senhor, que nós sejamos cada vez mais curados, Senhor, das nossas imperfeições, Pai, que nós possamos, Pai, através da Sua palavra, Pai, alimentar a nossa fé, Senhor, cada vez mais, Pai, empunhar o nosso escudo, Senhor, nosso escudo da fé, Pai, que nada, Pai, que nada nos atinja, Senhor, que nós precisamos protegido, Pai, sobre a Sua guarda, Senhor, sobre o Seu manto sagrado a todo momento, Pai, e que a espada do Espírito, Pai, esteja empunhada a todo momento, Senhor, que a Sua palavra, Senhor, a Sua Bíblia, Senhor, que o Seu manual da vida, Senhor Jesus Cristo, nós possamos internalizá-lo, Senhor, que ele seja para a nossa transformação, Pai, transformação da nossa alma, Pai, que nós cada vez mais, Pai, nós estejamos, Pai, inclinados a Ti, Pai, inclinados ao Seu Espírito, Senhor, sendo transformados, Pai, e derramando, Pai, todo esse sal, Pai, toda essa luz, Pai, por onde nós passarmos, Pai, seja na nossa própria vida, Pai, seja na vida dos nossos irmãos, dos nossos familiares, dos nossos filhos, Pai, dos nossos pais, Senhor, seja nos nossos amigos, Pai, por onde nós passarmos, Pai, as pessoas possam notar, Pai, a Sua luz, Pai, a Sua presença, Senhor, e que o Senhor apareça, Pai, e não nós, Senhor, mas cada vez mais a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Gratidão, Pai, por esse dia, Senhor, por esse ano maravilhoso, Senhor. Hoje é Thanksgiving, hoje é dia de ação de graças aqui nos Estados Unidos, Senhor. E te agradeço, Pai, pela oportunidade, Senhor, de tudo que o Senhor tem provido nas nossas vidas, pela confiança, Senhor, por nos guardar, Senhor, por nos proteger, Senhor. Obrigado, Senhor. Que o Senhor continue conosco agora e para sempre, Senhor, nos protegendo, nos guardando, Senhor, provendo todas as nossas necessidades, Senhor. Que nós possamos ter compreensão, Pai, de cada detalhe, Senhor, de todos os desafios da nossa vida, Senhor, para que nós possamos evoluir em Ti, Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus te agradeço. Amém, Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Gênesis capítulo 32. E foi também Jacó o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu, este é o exército de Deus. E chamou o nome daquele lugar Maanaim. Jacó envia mensageiros a Esaú. E enviou Jacó mensageiros diante da sua face a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. E ordenou-lhes, dizendo, assim direis ao meu senhor, Esaú, assim diz Jacó, teu servo, como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora. E tenho bois e jumentos, ovelhas, servos e servas, e enviei para o anunciar ao meu senhor, para que ache graça em teus olhos. E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo, fomos a teu irmão, Esaú, e também ele vem a encontrar-te, e 400 varões com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu o povo que com ele estava,
e as ovelhas e as vacas e os camelos em dois bandos. Para que dizia: se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão, o Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e far-te-ei bem, menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão e agora me tornei em dois bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque o temo, que porventura não venha a me firar a mãe com os filhos. E tu o disseste, certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, e pela multidão não se pode contar. E passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio à sua mão um presente para seu irmão Esaú. 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas, 30 camelas de leite, com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos e 20 jumentas e 10 jumentinhos. E deu na mão dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse a seus servos: passai adiante da minha face, e ponde espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: de quem és e para onde vais? E de quem são estes diante da tua face? Então dirás: são de teu irmão, de teu servo Jacó, presente que envia a meu senhor, a Esaú. E eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também ao segundo e ao terceiro, e a todos que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: conforme a esta mesma palavra, falareis a Esaú, quando o achastes. E direis também: eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: eu o aplacarei com um presente, e vai adiante de mim. E depois verei a sua face, porventura aceitará a face? Assim passou o presente diante da sua face. Ele, porém, passou aquela noite no arraial. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem, até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abandonou e o abençoou ali. Aquele lugar chamado Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva.
Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de coxa, deu uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem, até hoje, o nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Nossa, rapaz. Meu Deus. Você vê como é que é as coisas, né, varão? Eu posso perceber aqui, né, que Jacó pensou que o irmão dele havia esquecido do que ele fez com ele. Jacó estava furioso. Jacó não, Esaú estava furioso com Jacó. Tanto é que ele nem foi ao encontro do irmão sozinho, ele foi com mais 400 homens, praticamente um exército. Ele estava destinado a eliminar o irmão. E interessante que eu percebi aqui, que Jacó usou da artimanha que ele tinha para poder convencer o irmão, dando-lhe presentes, oferecendo-lhe o que ele tinha, né, conseguido. Mas cada presente que ele dava, a ira do irmão se acendia sobre ele. Então, amados, para você ver como é que é as coisas, varão. Quando a pessoa está com ódio no coração, não adianta você querer convencê-la, porque você não vai conseguir. Só o Espírito Santo de Deus pode convencer o ser humano. E aqui a gente percebe que ele mandou presentes para o irmão e o servo dele veio de volta, né? Olha aqui, no 4 ele fala, ordenou-lhes dizendo, assim direis ao meu senhor, Esaú. Quer dizer, ó, já foi, né, chamando Esaú de senhor. Assim diz Jacó, teu servo. Olha, Jacó já se praticamente prostrou diante do irmão. Se colocou como servo, né? Ele fez o que era certo, né? Aos olhos dele. Se humilhou. Como peregrino, morei com Labão e me tive lá até agora. E tenho bois, jumentos, ovelhas, servos e servas. E enviei para o anunciar a meu senhor, para que ache graça em teus olhos. Só que o irmão dele estava com ira no coração. E aquilo parece que foi um afronto. Você vê que o irmão queria presentear ele e ele recebeu aquilo como um afronto. Falou, quer dizer que esse cara está querendo me comprar. Ele pensa que eu esqueci o que ele fez comigo, tomou minha bênção, minha progenitura, né? Ele estava irado mesmo com o irmão dele, de tal forma que o que o irmão fizesse para agradá-lo era como se estivesse aumentando o ódio contra o irmão. A gente percebe aqui, né? Os mensageiros tornaram a Jacó dizendo, fomos a teu irmão Esaú e também ele vem ao seu encontro com 400 varões. Então Jacó temeu muito e angustiou-se e repartiu o povo com ele que estava, né? As ovelhas, as vacas, os camelos, os bodes, enfim. Ele repartiu em dois, pensando ele que quando chegasse lá o primeiro, poderia livrá-lo, né? Mas não teve acordo. Quanto mais ele oferecia para o irmão, mais a ira do irmão se crescia contra ele. E aqui a gente percebe que Jacó temeu. Mas Jacó começou a cobrar de Deus. Mas não foi o senhor que mandou voltar para a minha terra, para a minha parentela? E agora me encontro numa situação dessa?
Essa foi a pergunta que ele fez para Deus. Mas Deus não respondeu nada. Ficou só observando a atitude dele. Porque muitas vezes, varão, as consequências daquilo que a gente fez no passado vêm contra nós de alguma forma. E nós precisamos sentir na pele aquilo que a gente fez. Tem um preço a ser pago. Deus era realmente com Jacó, como a gente vai ver aqui, né? Mas Jacó teve que se humilhar muito mesmo. Uma situação depravante. Olha, a humilhação foi tão grande que, pelo que eu estou vendo aqui, Jacó, ele deu tudo que tinha, tudo para o irmão. Além dele dar tudo, ele tinha lutado com um anjo. Esse homem que você falou era um anjo. E ele lutou a noite inteira e o anjo feriu a coxa dele, né? E ele começou a mancar. Então, varão, o que eu posso perceber aqui é que enquanto nós não nos dispormos de tudo aquilo que a gente tem, que a gente acha que pode nos salvar, enquanto a gente não se dispor do nosso eu, do nosso ego, dos nossos valores que nós achamos que temos, nós não alcançaremos misericórdia. Foi o que aconteceu aqui. Depois que Jacó deu tudo para o seu irmão Esaú, ele ainda estava mancando de uma coxa. Ele não tinha nem condições de correr. O irmão veio com 400 homens na direção dele, irado, para tirar sua vida. Mas quando ele viu o irmão sem praticamente nada, mancando de uma perna, como se fosse um cão coxo, aí ele caiu em si. Aí ele falou, não, eu não posso fazer nada contra esse meu irmão. Olha a situação dele. E é isso, Mário, capítulo 33. Olha a situação dele. Aqui fala assim, ó, e encontrou Esaú a Jacó. E levantou Jacó seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Léia, Raquel e as duas servas. E pôs as servas e seus filhos na frente, e Léia e seus filhos atrás. Porém a Raquel e José, os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles. Inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou, e chorava. Amado, aquele ódio era tão grande contra aquele irmão, que quando ele viu o irmão dele se arrastando, já havia caído 7 vezes no chão. O amor, o ódio dele se transformou. Ele viu que não podia mais fazer nada contra o irmão dele. Só lhe restava abraçá-lo, perdoá-lo. É isso que Deus faz com a nossa vida, irmão. Enquanto nós tivermos alguma coisa que valorizamos, quando nós não entregarmos, nos despirmos de nós mesmos diante de Deus, Ele não nos recebe. O que Deus quer de nós, amado, é a entrega total. Entrega tudo. Dispõe de tudo.
e você será recebido por Deus. Foi aqui eu percebi isso. Jacó tinha muitos bens, tinha adquirido muitas coisas, mas tudo que ele adquiriu não tinha valor. Não tinha valor. Por isso que nós devemos, amado, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. É uma história muito profunda, sabe? Eu, quando li isso aqui, eu fiquei impactado. Falei, meu Deus, a gente valoriza tantas coisas na nossa vida, a gente pensa que os nossos bens podem nos livrar. Quando o Senhor fala para a gente buscar tesouro no céu, e lá a traça não corrói, não corrompe, é por causa disso. Não vamos nos apegar às coisas dessa terra, amado, deste mundo. Tudo aqui perece. Hoje você compra um carro zero, custa R$ 200.000. Você tirou ele da loja, ele só vale 150. E depois da manhã ele só vale 100. E daqui a uns anos ele está todo enferrujado, não vale mais nada. Mas o ser humano se apega às coisas desse mundo de tal maneira, não sabe ele que Deus tem o melhor para nós. E a gente vê, né, no capítulo 32 aqui, é, Jacó aflito, né, para voltar para casa ali. E na cabeça dele provavelmente passava tudo que ele tinha feito com o irmão, né? Ele tinha tomado a prim, como que chama lá? Fala aí, Tomara, me ajuda aqui. Oi? Primogenitude, né? Progenitura. A Progenitura. primogenitura. A primogenitura aqui do irmão. Ele tinha tomado também a bênção, né? Do pai, né? Do filho mais Sim, velho aqui também. E aí ele fugiu, né? Ele fugiu e ficou tantos anos longe de casa. E agora Deus tinha pedido para ele voltar, né? E ali era ele realmente confrontar todos, né, os erros que ele tinha feito no passado ali. Como é que ele ia voltar para casa, né? E mesmo ele dizendo aqui que ele era servo, né, de Esaú, Deus ah, tinha colocado que quem ia servir era o irmão mais velho, né? era, Então exatamente. o servo era o irmão mais velho, na verdade, né? Sim, Mas Jacó vem aqui com humildade, retornando para casa, se prostrando ao irmão, como o servo, né? Para que o irmão pudesse perdoá-lo, né? E, e ele vem aqui ofertando, né? Várias posses. Ele chega até a dividir, né? As posses dele em dois bandos, para que se o irmão dele destruísse tudo, ele pelo menos sobrasse outra metade, né? Que o outro sim, bando pudesse sobreviver ali e dar sequência, né? Mas é engraçado que toda a família dele o acompanha, né? E aqui ele dividiu várias posses. Se a gente for pensar aqui, ó, um, um, um animal desse era muito caro. Uma vaca, por exemplo, era equivalente a, sei lá, 200, 150 mil reais. Então imagina quantas posses ele não tinha, né? E ele foi dividindo isso em vários trechos, vários bandos e foi mandando um a um na frente, né? Para que o orgulho do irmão fosse quebrado, né? Para que Esaú fosse tocado, né? Através dos presentes ali e encontrasse, né? Perdão no irmão. É como se ele estivesse comprando, né? O irmão, né? Comprando o irmão. Mas foi interessante porque logo no início do capítulo 33, aparentemente, né? Bom, aqui aparentemente realmente parece que Esaú saiu bravo de lá, né? Porque se ele não tivesse bravo, não precisava de 400 homens, né? Ele saía só com um ou dois ali, né? Então ele deve ter é, realmente saído bravo.
Mas o que aquebrantou realmente o coração dele, é, como o senhor comentou aí, né? Não imagino que tenha sido os presentes, mas sim a forma como ele se prostrou em relação ao irmão, né? O irmão pôde ter realmente ver um coração arrependido ali, né? E não só ele se prostrou ali 7 vezes, né? Mas como toda a família dele depois também se prostrou, né? Diante dele. Então, é, ele pôde realmente reconhecer que houve transformação, né? Na vida do irmão. Essa luta aqui é interessante, né? Porque eu comecei a ler aqui, é, e ela aparece do meio do nada aqui, né? Essa luta de Jacó com um anjo aqui, né? É a luta de Jacó com Deus, né? Deus É, é, personificado aqui lutando com Jacó. E a gente vê que Jacó ele é ferido na coxa, né? E esse ferimento na coxa é para e ele também recebe um novo nome, né? Então Jacó agora ele vai se chamar Israel. E a representação disso aqui na nota da minha Bíblia que estava falando que é mostrando para Jacó que a dependência dele, né, a dependência de Israel, ela será permanente para Deus. Então, toda vez que ele andar, né, e ele mancar, ele vai lembrar de Deus, né? Ele vai lembrar sempre de Deus. Então, isso significa, né, quer trazer uma representação Israel, para Israel nunca esquecer, né, da dependência dele de Deus, seja onde ele for, né, sempre lembrar de Deus, né? Achei bem interessante aqui a forma como foi colocado aqui. Eu tirei muito aproveito nessa história de Jacó, né? Na travessia, na luta com o anjo, e eu tirei muito aproveito, porque nos dias de hoje, para podermos conseguir vencermos, nós não devemos parar de buscar, de orar. Essa lição para mim aqui agora, na questão de Jacó ter lutado a noite toda, né, com o anjo, e ele dizer para o anjo que ele só ia largar na hora que fosse abençoado. Então, a questão, como eu falei ontem, que o final de tudo chama-se abençoar, né? E eu tomei para mim que eu não devo largar o anjo enquanto não for abençoada. Sou serva do Senhor, todos nós somos servas do Senhor, e às vezes, por uma coisa ou outra, a gente quer largar o anjo da bênção, o dono da bênção, o Todo-Poderoso, o Deus de Jacó, de Isaac, enfim, o nosso Deus. A gente não deve largar. Se eu estou com luta, eu estou com problema, mas eu tenho que deixar tudo na mão de Deus, porque eu mesma não resolvo, você mesmo não resolve. Agora, segura, tenha fé, tenha fé. Jacó lutou com as suas próprias forças ali. E hoje Deus requer de nós a nossa força espiritual, agarrar o anjo e esperar tão somente em Deus para nos dar a resposta. Nunca abandonar a nossa fé, permanecer na nossa fé para sermos prósperos e bem-sucedidos na terra, né? E essa questão dele ficar mancando, tinha que ficar mancando mesmo, para que essa prova viesse, que às vezes existem pessoas que só acreditam vendo, né? Então, aquela perna ferida, aí conta mais demais coisa, e às vezes a pessoa até idolatra tal coisa porque de tal coisa, né? Tipo, que o povo, aquele povo daquela época não comia nem nevo por causa da situação de Jacó. Então já vem também a parte da idolatria, mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar que nós não devemos largar o dono da bênção. Nós devemos estar firme no dono da bênção, segurar. Passe, ainda que você passe a noite toda e você não está vendo resposta, mas continua que você vai vencer. Eu assisti ontem um vídeo contando, né, a história de um casal que
era firme no Senhor, só que o marido enfraqueceu, ou seja, largou o anjo. E moral da história, para encurtar a conversa, e ela ali permaneceu. Até um dia que ela estava se sentindo fraca, porque ela chegava e dizia: marido, eu não aguento mais ir para a igreja sozinha, eu estou fraca. E eu vou para a igreja, eu vejo todos os casais, seus maridos com suas esposas e vice-versa, e eu sozinha. Uma mulher perguntou se eu não tinha marido. E ela respondeu: ela tinha marido, mas o marido dela estava fraco, não queria se levantar para ir para a igreja. E ela enfraqueceu com essa pergunta e foi enfraquecendo e foi olhando que todo mundo tinha seus pares e ela, com o marido, não podia tê-lo do lado dele. E ali ela enfraqueceu e largou a bênção. Ela enfraqueceu e largou a bênção. Por isso que a Bíblia diz para ser dois, porque se um cai, o outro levanta, mas se todos os dois estão fracos, é difícil levantar. Um tem que estar firme para poder ajudar a levantar o outro. E naquele dia o marido dela estranhou ela. Ela disse: pastor, eu não vou mais orar. Eu não vou mais orar porque eu não estou vendo efeito. Então a gente ora e a gente não, na realidade nossa, a gente quer logo a bênção. Na realidade nossa, a gente quer ver logo. Mas Deus, ele quer ver o quê? A nossa perseverança. Ali como Jacó lutou com o anjo a noite toda, foi pela manhã, o anjo chegou a dizer: me solta, me solta. Não, eu não vou te soltar enquanto tu não me abençoar. Então a gente tem que se agarrar ao dono da bênção e não soltar. Para podermos ser abençoados, precisamos agarrar, segurar e não soltar o anjo, ficar ali permanecente na oração fiel. E ali a menina, aquela menina lá, eu gosto de contar esses tipos de testemunho, porque me levanta. E se me levanta, eu vou passar para você ou demais pessoas se levantar e ficar firme no Senhor. E aí ela não foi mais para a igreja. E o marido chegou e falou assim: filha, por que você não quer ir para a igreja? Ela disse: eu estou cansada de lutar sozinha. Gente, eu assisti isso ontem, era para mim hoje eu falar isso. Ela disse assim: eu estou cansada de lutar sozinho. Mas agora sozinho, ali com aquele homem, não tinha, como fala, soldados para lutar com aquele homem. Tinha que ser Jacó lutando com aquele homem. O Jesus, o Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, estava com ele todo o tempo. E ele deixou acontecer aquilo para que o homem venha entender que sem o dono da bênção a gente não vai. Aí aquele rapaz, esposo dela, falou assim: bora, eu te ajudo. Depois que ela estava lá caída, fraca, ele disse: eu te ajudo. Aí ele levantava, se arrumava, botou a fazer que nem o menino, botou a roupa de ver Jesus, se vestiu todo, pegou a Bíblia e falou para ela: você não vai comigo? Ela disse: não, estou cansada. Aí ele foi sozinho, e moral da história, para cortar a conversa, ele chegou e sentou com ela e ele viu que ninguém pode conseguir sozinho. E ele precisava dela e vice-versa. E só com uma palavra que ele deu de amor, porque a palavra de amor é que levanta, a palavra de amor é que consegue, não é por força nem por violência, mas sim pelo amor. Eu passei por uma situação difícil e eu ainda fiquei ali firme, mas só que eu não estava aguentando mais. Eu era magrinha demais, eu pesava naquela época o que uns 45 quilos, uma mulher, mãe de 3 filhos, fraca. E eu caí ali de joelho, eu não falava com Deus. Eu não tinha voz para falar com Deus. Eu abria meus braços simplesmente no púlpito daquela igreja e chorava. Só que passado um tempo, ainda fiquei 6 meses firme depois da separação. E, na realidade, eu idolatrava o pai de meus filhos, porque era o meu primeiro namorado, o primeiro tudo na minha vida. Tudo que eu aprendi de bom e de ruim, aprendi com ele. Então, eu deixei Jesus por minha fraqueza.
depois que ele saiu, foi embora com outra mulher, e eu fiquei fraca, o meu amor não estava em Deus. E devemos estar com o nosso amor em Cristo para podermos vencer. A primazia é de Deus. Primeiro lugar, Deus, em segundo lugar, a família. E o homem tendo sabedoria, o dono da bênção, que não largou, eu larguei, eu fui fraca e larguei. Então, tive que passar pelo que passei, porque hoje eu posso ter experiência de dizer que só o Senhor é Deus e nós não devemos largar o dono da bênção. Como Jacó lutou até ser ferido pela cruz, para ele entender que Deus é Deus. E sem Deus a gente não pode, o dono da bênção a gente não pode largar. E aquele casal que eu vi ontem, e eles se levantaram e um saiu ajudando o outro, conta ele, que Deus abençoou tanto ele que ele já tinha 3 lojas por causa que só o dono da bênção pode dar. Ele se esforçou, ela se esforçou, Deus viu o esforço dos dois e agora Deus veio abençoando. Porque Deus, ele abençoa todos, ele manda tudo para todos, independente de crença, de religião, de credo, de cor, enfim, Deus, ele abençoa a todos. Agora, Deus, que é o dono de tudo, ele abençoa para você ser fiel a ele. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Isso é que é o nosso trunfo real. No final, se você for fiel até o final, você vai conseguir vencer, você não largando o dono da peça. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado pelo testemunho, dona Marinete. Glória a Deus. Meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor preparou para nós hoje, Pai. Pela palavra explanada, entrou no nosso coração e foi com cada um de nós, Pai. Fez nos recordarmos, Senhor, dos momentos vividos na Tua presença outrora. E nós também, Senhor, aprender mais de Ti. Exemplos que foi dado a teus Jacó, a Esaú, e todos que com eles conviveram, Pai. Que esta lição, Senhor, fique gravada nos nossos corações. E que possamos, ó Pai, tomar como exemplo tudo que o Senhor tem nos ensinado, Pai. E nós possamos praticar aquilo que aprendemos, ó Pai. E possamos transmitir aos outros as experiências vividas com os patriarcas da Bíblia, Senhor. Possamos gravar na nossa mente. E quando estivermos caminhando, falando com alguém, Senhor, esteja na nossa mente tudo aquilo que lemos, aprendemos, que fique gravado na tábua do nosso coração, para que possamos transmitir aos outros aquilo que o Senhor nos ensinou, os exemplos que o Senhor nos deu, Pai. Usa-nos, ó Deus, usa-nos. Fala aos nossos corações, Senhor. Revela às pessoas, Pai, aquilo que está oculto ao entendimento delas através de nós, Pai. Possamos ser esse atalaia que o Senhor quer que sejamos, ó Pai. E nós não sejamos tímidos, Pai, ao falar de Ti, Senhor, ao mensurar, Senhor, os Teus livramentos. Que nós possamos ser audaciosos, Pai. Nós possamos, ó Pai, ter força, coragem, determinação para seguir em frente, Pai, todos os dias. Eu sei, Senhor, que o nosso adversário, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, abençoa a irmã Marineide, quebra, Pai, todo laço, todo impedimento, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor,
da vida dela, Pai. Refaz, Senhor, para que ela possa, Senhor, viver uma nova Canaã, Senhor, uma nova vida na tua presença, Pai. Abençoa também o Fábio, Senhor, a sua esposa, sua filha, seu filho, Nicolas, ó Pai. Usa ele, Senhor. Abençoa também o Lucas, a Dona Marineide, a Dona Lucinha Tamires, Senhor, a Ruth, meu filho James, Pai, Jurandir, todos aqueles que participaram desse devocional durante esse período, Senhor. Todos eles sejam impactados pelo poder do Teu Espírito, Pai. Usa-nos, Senhor, fervorosamente, Pai. O que eu te peço, já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Você me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.